Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre pastorado feminino? E pronto, polêmica. Eu já sei, tá? Que vai vir gente aqui dizendo que pastora não existe, que eu tô errada por exercer um ministério pastoral, que a Bíblia não fala sobre pastora e parará, parará, parará. Eu já sei, tá? O que eu estou querendo com esse vídeo é contar como eu enxergo o pastorado feminino, tá? Eu vou trazer para vocês elementos que mostrem o que eu entendo por ser um ministério pastoral feminino, tá bom? Eu quero trazer a minha visão sobre isso. O meu objetivo aqui não é convencer ninguém, tá? De que só porque eu sou pastora, então tem que convencer todo mundo que é assim, que tem que ser assim e que tá certo. Não tô dizendo isso. O que eu estou querendo trazer aqui é a minha visão sobre o ministério pastoral feminino, o que eu entendo sobre isso. No último vídeo eu lembro que eu tinha comentado com vocês um pouquinho sobre a questão do meu chamado ao pastorado, né? E eu falei que eu ia retornar para contar para vocês como isso aconteceu na minha vida, tá? E é isso que eu vou fazer e vou trazer para vocês a visão do que eu entendo como um ministério pastoral feminino, tá bom? Vamos lá? Então, calma, tá? Não me taca pedra, não. Só escuta primeiro o que eu tenho para dizer e depois você pondera se o que eu tô dizendo tem coerência ou não, tá bom? Primeira coisa, o meu chamado pastoral, ele começou lá em 2018, tá? Eu fui para um evento de tratamento de cura da alma, libertação e aprofundamento, né, no relacionamento com o Senhor, na Jocum, a Jocum de Almirante Tamandaré, em Curitiba, no Paraná. E foi em 2018. Aqui no canal tem um vídeo, tá? Eu postei um vídeo falando sobre mostrando um pouquinho do que foi minha estadia lá na Jocum. E lá na Jocum eu tive uma revelação desse chamado ministerial pastoral. Obviamente eu não queria, tá? Geralmente, quando a gente é chamado para alguma coisa, quando Deus chama a gente para alguma coisa, perdão, a gente não quer, né? E no meu caso, eu nunca me enxerguei nessa posição. E nesse dia posso dizer que foi ativado, né? Esse ministério pastoral na minha vida foi ativado. Após esse ano de 2018, diversas coisas aconteceram na minha vida, diversas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que congrego, sempre estive numa igreja. E como uma pessoa que trabalha dentro de um corpo eclesiástico, dentro de uma denominação eclesiástica, eu sempre cuidei muito de pessoas, né? Então, meu trabalho de liderança nessas épocas, né, nesse tempo que passou, foi sempre lidando com jovem, lidando com adolescente. Já trabalhei com criança, aconselhando pessoas, ministério de intercessão. Então, vários tipos de trabalho. Eu percebi que a maioria dos trabalhos que eu desenvolvia tinha como um foco, mesmo que eu não entendesse muito bem por quê, mas o foco inicial era sempre cuidar de pessoas. Eu sempre me vi nessa missão de cuidar de pessoas. Sejam novos convertidos, pessoas de muito tempo na igreja. Então sempre teve essa questão do cuidado. Eu recebi essa profecia sobre o meu chamado pastoral. Alguma coisa dentro de mim já falava que eu ia ser, mas eu não levava muita fé. Confesso para vocês que eu não acreditava muito, porque eu não me via muito nessa função. Até que no ano passado, 2024, né, praticamente 7 anos depois, veio o convite do meu pastor presidente para que se eu aceitaria ser, né, o cargo pastoral. E eu disse que sim, porque eu entendi que já tinha se cumprido o tempo, tinha chegado o tempo de cumprir essa promessa do Senhor na minha vida. Ok, até aí já estou explicando como é que foi comigo, certo? Agora vamos falar um pouquinho do ministério pastoral feminino, o que eu entendo, qual é a minha visão do ministério pastoral feminino, tá bom? Eu acredito
que o ministério pastoral feminino hoje está sendo muito mal visto por causa das discrepâncias que a gente está vendo por aí, tá? Eu já aconselhei muitas mulheres, já aconselhei pastoras, missionárias, mulheres que cuidam de outras mulheres, mulheres que estão iniciando em ministério, mulheres que não têm ministério nenhum. Já aconselhei muitas mulheres. E um grande problema que eu vejo é que algumas mulheres pensam que por elas terem uma chamada, um título, elas estão acima de qualquer coisa, inclusive acima de seus maridos, né? Eu já vi muitas mulheres falando assim: ah, eu tenho chamado ministerial, pastoral, missionário, e o meu marido não tem. Eu não vou ficar parada por causa dele. Eu vou seguir e vou embora. Ele então que fique para trás. Tá errado. Tá? Então, já quero dizer para você, mulher, você que tá me ouvindo aqui, você que sabe que tem chamado pastoral, chamado missionário, e você é casada, entenda de uma vez por todas que o seu chamado não é independente do seu esposo. Deus não dá chamado só para a esposa, e Deus não dá chamado só para o esposo. Deus dá chamado pro casal, porque como a Bíblia diz, os dois se unem e se tornam uma só carne. Então tudo que Deus entrega para o marido também é para a esposa. E tudo que Deus entrega para a esposa também é para o marido. Então, o que a gente tem visto hoje, que tem feito muitas pessoas ficarem com raiva do ministério feminino, é justamente essas discrepâncias que a gente vê, essa falta de cuidado. De algumas mulheres achando que porque são pastoras, porque são missionárias, né, que elas estão acima até dos seus próprios maridos. E aí muitas querem usar do título para sobrepor o seu esposo, tanto na comunidade eclesiástica, tanto na igreja, quanto em casa. E isso tá errado, tá? Isso é um espírito de rebelião, tá errado isso. Você está indo contra a palavra de Deus. Então, o que eu entendo? Hoje eu só exerço o chamado pastoral feminino porque eu tenho um marido e tudo que eu faço tem que estar de comum acordo com ele. Eu continuo sendo auxiliadora idônea dele, eu sou submissa a ele e eu não lidero uma igreja, tá? Eu não lidero. Eu tenho um pastor sobre mim, né, que é a minha liderança. E esse pastor, ele é o líder da igreja que eu congrego. Todo o serviço que eu faço, que eu presto na igreja, tem a ver com que ele diz sim, ele diz não, ele diz vamos lá, ele diz não vamos. Então eu tenho que prestar, né, obediência, vamos dizer assim, a um líder pastoral, que é um homem, certo? Então eu tenho esse líder eclesiástico, que é o pastor da minha igreja, e eu tenho o meu líder cabeça, que é o meu marido. Então, em nenhum momento, mesmo com o título pastoral que eu tenho, eu posso exercer esse chamado sem entender que o meu marido é meu cabeça, certo? Então, às vezes que eu saio para pregar, ou um trabalho que eu vá desenvolver, hoje eu estou desenvolvendo um trabalho com mulheres na minha igreja, um trabalho que eu vá desenvolver, um aconselhamento que eu vou fazer, eu sempre tenho o meu marido como alguém ali do meu lado, né? Ou até na minha frente. Então, muitas coisas eu peço a opinião dele. Muitas coisas eu peço para que ele me ajude a compreender. Muitas coisas eu peço a ajuda dele. Quase tudo, né? Então, assim, ele é o meu cabeça. Eu não posso exercer o ministério pastoral feminino sem um cabeça. Então, o que eu não recomendo é, mulher, se você tem chamado pastoral, não desenvolva esse chamado sozinha. Não desenvolva esse chamado independente do seu marido. Não desenvolva esse chamado se você é solteira. Faça isso casada. E não se coloque como uma liderança eclesiástica, tá certo? O chamado pastoral feminino, para mim, significa ser uma pessoa que apacenta e que cuida das ovelhas, que tira o carrapicho das ovelhas, que cuida da ferida das ovelhas, que alimenta as ovelhas. Eu vejo nesse sentido. E não vejo no sentido de ser cabeça de denominação eclesiástica, certo? Bem, mesmo sabendo que ainda assim vão existir pessoas que vão me jogar pedra por ter aceito o chamado pastoral feminino, né? O chamado pastoral na minha vida, eu tô muito tranquila com isso, estou muito em paz, né? O Senhor, ele já confirmou
esse ministério na minha vida muitas e muitas e muitas vezes, né? Eu já perdi a conta das vezes que o Senhor confirmou o ministério pastoral na minha vida. E assim, eu tô muito tranquila com isso. Não me sinto em pecado, não vejo que estou em pecado, não estou infringindo nenhuma lei bíblica no sentido de que não há proibição na Bíblia, né? Não há nem nada na Bíblia que proíba uma mulher de ser pastora, tá? Porém, obviamente, como uma pessoa com um título eclesiástico, eu preciso ter certos cuidados. E o cuidado que eu tenho é justamente esse, de continuar sendo auxiliadora do meu marido, continuar sendo submissa a ele e não tomar uma posição de liderança onde eu seja a cabeça do meu esposo ou da igreja, porque eu não sou, tá? Então, o meu ministério pastoral é de apacentar, é de cuidar e não de ser cabeça, tá certo? Bom, é dessa forma que eu enxergo. Eu sei que você pode e deve deixar os seus comentários aqui embaixo. Mais uma vez, né, eu sei que tem pessoas que não vão entender o que eu falei e vão tentar me jogar pedras. Mas isso é normal, já tô acostumada, né? Eu quero deixar agora um recado final para as mulheres, para as irmãs que estão me ouvindo. Queridas irmãs, vocês que estão me ouvindo agora, você sabe que Deus tem um chamado com você. Você sabe que Deus tem um chamado com a sua vida. Você sabe que o Senhor chamou você para cuidar de pessoas, para apacentar pessoas, para cuidar de ovelhas. O Senhor chamou você para ser pastora, ou o Senhor chamou você para ser missionária, ou o Senhor chamou você para ser uma líder de mulheres, ou uma líder de crianças, ou uma líder de adolescentes. Se prepare para esse chamado. Todo chamado ele tem um tempo de preparo. Existe um momento onde você recebe a chamada e quando você recebe a chamada, existe um processo pelo qual você vai passar para depois, de fato, você assumir essa chamada. Então, se você receber uma chamada de Deus para pastorear, ou para liderar, ou para ser missionária, passe pelo processo primeiro. No momento certo, no momento exato, o Senhor vai te entregar isso nas suas mãos. Mas, por enquanto isso não se concretiza na sua vida, passe pelos processos. Os processos é o que vão fortalecer você para você poder exercer a sua chamada. Não desista da sua chamada. Né? Eu sei que muita gente pode ter dito para você que não, que isso é coisa da sua cabeça, que Deus não chamou você para nada porque Deus não chama mulher para fazer nada, que mulher não pode fazer nada. Bom, não é isso que a Bíblia nos fala. Se a gente lê a Bíblia do Antigo Testamento até o Novo, a gente vai ver muitas mulheres trabalhando, muitas mulheres tendo funções e papéis importantíssimos na vida do povo de Deus, né, na história na história de Cristo, né, na história do nascimento da igreja e tudo mais. Então, a Bíblia nunca desmereceu nenhuma mulher. E isso não é papo de feminista, porque eu não sou feminista, tá? Eu tô falando do que a Bíblia tá falando. A Bíblia nunca desmereceu a função e a importância da mulher na construção, na consolidação, no apacentar da igreja. Então, minha querida, fica firme na posição, estude, ora a Deus, busca o Senhor, se fortaleça para quando esse chamado se concretizar na tua vida, você estar pronta, tá bom? Bem, queridos, eu vou terminando por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.